Pegue a sua Bíblia. Num texto que você sabe, tem muita gente aqui que sabe até de cor. O Salmo 23. É um dos textos que a gente memoriza por ser tão especial, por ser tão lindo. Salmo 23. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, amigo? Olha, o final do Salmo diz: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Hoje você está nesse lugar que é a casa do Senhor, porque a família de Deus se reúne aqui. Esse lugar é usado, consagrado e usado somente para atividades semelhantes a essa, como essa ou semelhantes a essa. Por isso nós chamamos de casa de oração, casa do Senhor. O Salmo termina dizendo: pois eu voltarei à casa do Senhor todos os dias enquanto eu viver. Uma boa resolução para você resolver da sua vida. Que você frequentará a casa do Senhor todos os dias da sua vida enquanto você viver. Amém ou não amém? Você já pensou, até o fim da sua vida, você ter saúde para estar aqui? Todos os dias de culto, não é uma bênção? É uma boa decisão que você pode tomar para o seu bem, e é um bom plano que Deus pode abençoar você a alcançar, de frequentar a casa do Senhor durante toda a sua vida, até o fim dos seus dias, você ter o privilégio de estar na casa do Senhor, sem se afastar dela nem um dia. Amém ou não amém? A primeira vez que eu vim num culto na casa do Senhor, eu tinha 12 anos de idade, e já se passaram mais de 40 anos, e em 40 anos, pouquíssimos domingos eu não estava na casa do Senhor. Em 40 anos, pouquíssimos domingos eu não estive na casa do Senhor. É normal eu estar na casa do Senhor mais de uma vez no domingo, isso sim, não é? Pois eu desejo, para mim, para minha família, esse é o meu plano, estar na casa do Senhor todos os dias até o fim da minha vida. É uma decisão, é uma resolução muito sábia que você pode tomar. Amém ou não amém? Eu quero estar na casa do Senhor toda a minha vida, Senhor, até meus últimos dias. Então me dê saúde para estar na tua casa toda a minha vida, até os últimos dias. Amém ou não amém? Coisa triste é você querer estar na casa do Senhor e não ter mais saúde para isso. Saúde para poder entrar no seu carro, ou pegar sua condução, estar aqui, sentar, ficar na casa do Senhor, participar do culto, adorar, ter comunhão com os irmãos, depois voltar para casa. Isso é uma bênção. Então faça questão dessa bênção, peça a Deus essa bênção e que Deus te abençoe dessa forma, em nome de Jesus. Amém, amigo? Quando a gente vem na casa do Senhor, a gente fica preparado para qualquer situação, até para partir. Quando a gente vem na casa do Senhor, a gente sai preparado. A gente sai forte, firme, consolado. É uma bênção estar na casa do Senhor. Vindo à casa do Senhor, a gente sai abençoado. Abençoado. É uma bênção estar na casa do Senhor. Mas esse salmo fala do Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor.
e de nada eu terei falta, começa o Salmo 23. Quem escreveu esse salmo era um pastor. E ele fala que Deus é o pastor também, que Deus também é pastor. Você sabe que Abel, filho de Adão, era pastor. Você sabe que Abraão, o patriarca, era pastor. Isaac, pastor. Jacó, pastor. Moisés era o quê? Moisés, durante 40 anos da vida dele, pelo menos, ele era pastor. Cuidava das ovelhas em Midian, das ovelhas do sogro dele, Jetro. Davi foi encontrado por Deus para ser ungido como rei de Israel e era pastor. Pastor, literalmente, cuidava de ovelhas. Grandes homens e mulheres, Rebeca também, Raquel, Rebeca, pastoras. Grandes homens da Bíblia eram pastores. E a Bíblia diz que Deus também é pastor. No dia em que Jesus nasceu, lá em Belém, houve um coral de anjos que se apresentou nas alturas, no campo dos pastores, e deve ter sido a coisa mais gloriosa que já aconteceu aqui na terra até o momento. E aquele coral se apresentou para os pastores que estavam apacentando os rebanhos nos campos de Belém, de Judá. Campos que nós já fomos lá algumas vezes, nós já tivemos alguns cultos lá com irmãos aqui da nossa igreja, quando a gente vai visitar Israel. Pois, por que Deus quis ter aquele culto, aquela apresentação de anjos na noite em que Jesus nasceu em Belém? Por que o coral de anjos se apresentou justamente para os pastores? Consta que os pastores que assistiram à apresentação eram pastores que cuidavam dos rebanhos, das ovelhas do templo. Todo dia, de manhã e à tarde, ovelhas eram sacrificadas no templo em Jerusalém. Havia o ritual de manhã e o ritual no fim do dia de ofertar um cordeiro, uma ovelha para o Senhor. E aquelas ovelhas eram cuidadas de uma forma especial, era um rebanho consagrado. Os pastores que cuidavam dessas ovelhas eram pastores especiais, pois Deus fez questão de apresentar aquele coral para os pastores. Por quê? Porque Deus também é pastor, porque o trabalho de pastorear ovelhas se assemelha muito ao cuidado de Deus para conosco. Jesus se apresentou como pastor. Em João capítulo 10 ele discorre sobre o verdadeiro pastor, o bom pastor, capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. O Senhor, o meu pastor, diz Davi. Deus quer ser o nosso pastor. Deus é pastor. E pastor é aquela pessoa que cuida da ovelha, que protege, que alimenta e que dá direção. A ovelha tem no seu pastor uma pessoa que lhe protege, que lhe alimenta e lhe dá destino. Pois Deus, o nosso pastor, nos protege, nos alimenta e nos dá destino. Como alguém pode não querer que Deus seja o seu pastor, que o Deus de Israel seja o seu pastor? Graças a Deus que você está aqui hoje, porque você também reconhece que o Senhor é o seu pastor. Amém ou não amém? Fala para Deus e diga: meu Deus, eu reconheço, o Senhor é o meu pastor. Eu preciso que o Senhor me proteja, que o Senhor me alimente, e que o Senhor me dê um destino, cuide do meu futuro, conduza os meus passos. Eu preciso do teu pastoreio, em nome de Jesus. Amém, amigo? Dá um aplauso lindo para o Senhor. Deus é chamado de pastor. A palavra pastor em hebraico é Raá. Raá. E aparece dezenas de vezes, perto de 80 vezes no Antigo Testamento, Raá, o pastor. No grego, que é a língua do Novo Testamento, é poimen. Poimen é o Raá, é o pastor. Aparece quase 20 vezes no Novo Testamento essa palavra. Deus, o nosso Raá, o nosso poimen, o nosso provedor, o nosso protetor,
o Deus que nos conduz como as ovelhas precisam ser conduzidas, as ovelhas que são identificadas com Ele. Amém, amigo? O Salmo 23 diz que, porque Deus é o nosso pastor, a gente não tem falta de nada. Deus nos supre, Deus nos supre. Sendo Ele o nosso pastor, nós temos o que é essencial para as nossas vidas. Aliás, nós, como uma ovelha precisa de pastor, nós precisamos de Deus. E se você tem Deus, você está suprido do que é muito essencial para a sua vida. Você pode viver sem internet, você pode viver sem celular, você pode viver sem hambúrguer e pizza, você pode viver sem carro, você pode viver sem cabeleireira, você pode viver sem química no cabelo, você pode viver até sem sabonete e shampoo, mas você não pode viver sem Deus. Sem Deus você morre, sem Deus você morre, sem Deus você se perde. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Deus nos supre, Ele é essencial para as nossas vidas. Sem Deus, nossa vida não tem sentido. Se tirar Deus da nossa vida, a gente vira um bicho. Se tirar Deus da nossa vida, a gente vira bichos. Se tirar Deus da nossa vida, a gente vira bicho, e o bicho mais perigoso da terra. Os humanos que não têm Deus, eles se tratam como bichos, perigosos e ameaçadores. Os humanos que não têm ligação com Deus, eles tratam os seres humanos como bichos perigosos, que põem em risco o planeta todo. As pessoas que não têm Deus dizem que o planeta é pequeno demais para tanto ser humano. Por isso eles são favoráveis a que se matem seres humanos antes de nascer. Ou que se esterilize. Tirando Deus da nossa vida, a gente se torna bicho e bicho bruto, estúpido. Deus é que dá sentido para a nossa vida. Deus presente na nossa vida nos torna coroas da criação. A Bíblia diz que o que Deus mais caprichou na criação fomos nós, porque somente em nós Ele soprou o fôlego dEle. Deus nos fez imagem e semelhança dEle. Nós não somos, em Deus nós não somos bicho, nós somos filhos, herdeiros dEle. Amém ou não amém? Então Deus dá sentido para a nossa vida, Deus dá sentido, significado para a nossa vida. Em Deus nós temos um destino. Quem não tem Deus como pastor não sabe para onde vai. Quem não tem Deus como pastor não sabe para onde vai. Se morrer, não sabe o que acontece depois da morte. Quem não tem Deus como pastor não sabe para onde vai. Mas quando Deus é o nosso pastor, a gente sabe para onde a gente vai. O texto do Salmo 23 fala o que vem depois do vale da sombra da morte. Que bom é ter Deus como nosso pastor. Amém ou não amém? O verso número 2 fala que Deus leva a gente para pastos verdes. Ou seja, nos dá alimento. E olha, encontrar pasto verde em Israel não é fácil. A gente passa por vários rebanhos de pastores. Não tem pasto verde que nem no Brasil aqui, que qualquer praça tem grama verde. Ele nos dá pastos verdes, nos faz repousar em águas tranquilas. Ovelha precisa beber água tranquila, não se dá bem com correnteza. O verso 3 diz que Deus restaura o nosso vigor, que Deus nos guia em veredas justas, por amor do nome dEle. E que quando nós andarmos por vale de trevas e morte, nós não precisaremos temer nada, porque Ele vai cuidar de nós, com a vara e com o cajado que Ele usa para nos proteger. As ferramentas que o pastor tem para cuidar das ovelhas, vara e cajado. Deus usa as suas ferramentas para cuidar de nós. Amém ou não amém? Diga para o Senhor, diga: meu Deus, muito obrigado pela grama verde, pelas águas tranquilas, pelas veredas justas, pelo cuidado do Senhor para com a minha vida, para com todas as tuas ovelhas, em nome de Jesus. Dá um aplauso lindo para o Senhor.
Deus é o nosso Raá, o nosso pastor. E tem alguns textos na Bíblia que descrevem como Deus trabalha em nossas vidas. Por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 34, a Bíblia fala que nós, como ovelhas, nós enfrentamos uma série de problemas. E que o bom pastor cuida de nós, tem ferramenta para nos cuidar em cada uma dessas situações. Ezequiel 34, verso 2, ele fala que tem ovelhas fracas. Ovelha fraca. O bom pastor tem que lidar com ovelha fraca. Se você é uma ovelha fraca, olha para o irmão por causa do celular, vê se está com cara de ovelha fraca. Pergunta para o irmão, você é ovelha fraca? Pois a Bíblia diz em Ezequiel 34, verso 2, porque ele é o bom pastor, ele socorre a ovelha fraca e fortalece a ovelha fraca. Se você é ovelha fraca, pois o Senhor tem todo o interesse em fortalecer você, para você ser ovelha forte. Amém ou não amém? O texto também fala da ovelha doente, pois o bom pastor encontra a ovelha doente e cura a ovelha doente. A Bíblia também diz que a ovelha ferida, pois o bom pastor cuida da ovelha ferida, enfaixando a ovelha ferida. O texto também fala da ovelha desviada. O bom pastor, o nosso pastor, tem um cuidado especial com a ovelha desviada. Talvez você estava desviado, ovelha, mas o texto diz que ele reconduz a desviada, reconduz a desviada. E por fim a lista fala da ovelha perdida, que se perdeu completamente, pois ele procura a ovelha perdida. O bom pastor cuida da fraca, cuida da doente, cuida da ferida, cuida da desviada e encontra a perdida. Ele é o nosso Raá, ele é o nosso pastor, e nós precisamos dele porque ele dá sentido, significado para a nossa vida. Amém ou não amém? Com quem você conta quando você está fraco, com quem você conta quando você está doente, com quem você conta quando você está ferido, com quem você conta quando você está perdido. Se você é ovelha dele, você conta com ele, ele não falta. Amém ou não amém? Que privilégio, que privilégio, que privilégio é poder contar com o nosso pastor. Amém? Agora, o profeta Amós fala de uma coisa especial que o pastor faz por nós. Amós, capítulo 3, no verso 12. Sabe o que o nosso pastor fez por nós? Se ele é o teu pastor, sabe o que ele faz? Sabe o que ele fez? Amós diz, assim diz o Senhor, assim como o pastor livra a ovelha, arrancando-a da onde? Da boca do leão. Qual é a chance de uma ovelha lutar contra um leão? Uma ovelha do rebanho, um leão, um predador. Na época em que a Bíblia foi escrita, leões habitavam o território de Israel. Depois eles foram extintos. Eles não existem mais naquela região. Mas havia leões. E os pastores sabiam que leões gostavam de predar ovelhas. E o leão, quando encontrava uma ovelha, a única coisa que a ovelha podia fazer para se defender de um leão, sabe o que era? Berrar. O único recurso de uma ovelha contra um leão pode ser o maior ovelhão da paróquia. Tenta encontrar aí o maior ovelhão da paróquia aqui. Neto, sei. Você pode ser um ovelhão aí, sarado, que comeu bastante graminha verde. Teve uma ovelhona que me olhou, nem vou olhar na direção dela. O olhar dela disse para mim, se fizer brincadeira comigo, eu falto amanhã. Então, André, como eu ia dizendo, antes de pastora Raquel me interromper, irmãos, mas um leão ataca uma ovelha, pode ser a ovelha mais parruda do rebanho. Qual é o único recurso da ovelha? Meu Deus do céu, a ovelha não corre mais que leão. Ovelha não tem mais força do que leão. Pode ser o leão mais banguela que tiver, a ovelha não tem chance.
O único recurso da ovelha contra um leão é berrar, para que o seu pastor ouça e venha. O único recurso de uma ovelha contra um leão é o socorro do seu pastor. Se a ovelha não tem pastor, não tem quem lhe tire da morte. Por isso, Amós 3,12 diz que o nosso Deus é o pastor que tira a ovelha da boca do leão. Se você pode dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor, isso significa que o leão não vai nem lamber você, quanto mais te abocanhar. Amém ou não amém? O Senhor é o bom pastor que não deixa o leão nos abocanhar. E o apóstolo Pedro disse que o diabo é o leão que procura nos devorar. Mas quando Deus é o nosso pastor, Ele está vigiando por nós. Amém ou não amém? Vai chegar o dia quando a gente vai atravessar o vale, mas não será na boca de um leão. Vai ser conduzido pelo cajado de Deus. O nosso fim não é ser comido, devorado por leão. Quem determina a nossa passagem pelo vale não é o leão, não é Satanás, é o pastor das nossas vidas. Sim ou não? Quando Deus é o nosso pastor, Ele nos conduz. E o momento de nós passarmos pelo vale da sombra, da morte, é Ele quem decide. A Bíblia diz, Jesus diz que o diabo mata, rouba e destrói, mas não as ovelhas do Senhor. Jesus disse, as minhas ovelhas são minhas, ninguém pode tirá-las das minhas mãos, e eu dou a elas vida depois do vale, vida eterna. João 10:27. Ninguém pode tirá-la das minhas mãos. Então, olha que coisa, se você é ovelha do Deus Raá, se você é ovelha do Deus pastor, pois o leão não pode te abocanhar, não pode te devorar, o leão não pode te matar. Você é conduzido pelo cajado e pela vara de Deus. Então que bênção é poder dizer, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu Raá, o Senhor é quem me pastoreia. Amém, amigo? O Senhor dá sentido, o Senhor dá significado para a minha vida. O Senhor é o meu pastor. Amém? Agradeça ao Senhor comigo, diga, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor me protege da boca do leão. Quem me conduz é o Senhor, e o leão devorador não tem acesso à minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém. Quando Jacó, o patriarca Israel, estava no fim da vida dele, ele faz uma oração por cada filho dele, e libera uma bênção para cada filho, uma bênção profética, uma palavra profética, poderosa. E em Gênesis 48, verso 15, Jacó, na hora que ele vai dar a palavra para José, ele fala que o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até hoje. Ora, Jacó já tinha passado de 100 anos de idade. Jacó já estava muito avançado em dias. E ele está abençoando os filhos dele, e ele diz que o Deus que tem sido o meu pastor todos os anos da minha vida, velhinho, ele dá o testemunho dele. O Senhor tem sido o meu pastor todos os dias da minha vida. Por isso Jacó, Israel, morreu lá no Egito, debaixo de honra, porque o Senhor era o pastor dele. Amém? Pois é assim que nós vamos viver a nossa vida toda, tendo o Senhor como nosso pastor, tendo o Senhor como nosso pastor, todos os anos da nossa vida. Mesmo se nós chegarmos a ficar bem velhinhos, nós vamos fazer como o último versículo do Salmo diz, vamos habitar a casa do Senhor, todos os dias da nossa vida, em comunhão com o nosso pastor. E o leão não vai poder nos abocanhar, e não vai faltar o alimento, não vai faltar água tranquila, não vai
faltar a direção para as nossas vidas em caminhos de justiça, não vai faltar a direção do Senhor, não vai faltar a proteção do Senhor, não vai faltar o sustento do Senhor, porque nós somos ovelhas dele. Amém ou não amém? Graças a Deus. Asaf também escreveu um salmo, chamando Deus de pastor. O de Davi é mais conhecido, mas o de Asaf também é lindo, que é o Salmo 80. E Asaf começa o Salmo 80 dizendo: Senhor, pastor de Israel, Senhor, escuta-nos, pastor de Israel, escuta-nos, pastor de Israel. O verso 3 ele fala assim: Senhor, pastor de Israel, faz resplandecer o teu rosto sobre nós. No verso 19 do Salmo 80, o Salmo de Asaf pede novamente: Senhor, pastor de Israel, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Amigo, a bênção que Deus mandou o sacerdote dar para Israel no final dos cultos, ela declara que o rosto de Deus vai refletir no povo dele. Que o brilho do teu rosto, Senhor, reflita sobre o teu povo. Asaf diz no Salmo 80, Senhor, tu és o pastor de Israel. Então que o brilho do teu rosto ilumine o teu povo. A ideia é que Deus tem muito brilho, tem muita glória. Glória é brilho, resplendor. E que como Ele olha o povo dele, então o povo dele vai estar iluminado pelo brilho do rosto de Deus. Pois se você é ovelha de Deus, então Ele está de olho em você. E se Ele está de olho em você, você está iluminado. Tem o brilho do rosto dele. 2 vezes o Salmo 80 pede isso: Senhor, tu és o pastor de Israel, então que o brilho do teu rosto nos ilumine. Que privilégio é você saber que o brilho do rosto de Deus está te iluminando. Nesse mundo em que tanta gente vive em trevas, em desespero, nós temos o brilho do rosto de Deus nos iluminando. Isso não é pouca coisa. Amém ou não amém? Isso não é pouca coisa. Viver aqui na terra, sendo ovelha do Senhor, é uma grande riqueza, é uma grande segurança, é um grande privilégio. Sim ou não, amigo? Viver aqui na terra como ovelha do Senhor é a melhor escolha que a gente pode fazer. Amém ou não amém? É a melhor escolha que a gente pode fazer. Sim ou não? Quantos aqui podem dizer que o Senhor é seu pastor de verdade? Diga para o Senhor, diga: Senhor, de verdade, o Senhor é meu pastor. Tem um brilho iluminando a minha vida. É o brilho do teu rosto. Porque eu sou tua ovelha, o Senhor me vigia. O Senhor não me perde de vista. O Senhor vê cada passo meu. O Senhor vê cada necessidade minha. O Senhor se interessa por mim, porque o Senhor é meu pastor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Que bênção para nós é saber que os olhos dele estão sobre nós e que nada foge ao controle dele. Amém, amigo? Agora, se você olhar de novo o Salmo 23, o Salmo 23 vai descrevendo o cuidado do pastor para com as nossas vidas. E aí fala no verso 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não vou temer perigo algum, porque o Senhor estará comigo, tua vara, teu cajado me consolam. A gente não gostaria de ter que passar pelo vale de sombra de morte. Nem é acostumado a lidar com isso. Aqui na Igreja Batista Vida Nova, a gente passa muito tempo sem ter nenhum velório. Graças a Deus por isso. Não é verdade? A gente tem muito casamento, tem muita apresentação de bebê, mas raros os cultos para sepultar pessoas da igreja. Que continue assim em nome de Jesus. Amém? Não fazemos questão. Mas Ele é o nosso pastor. E mesmo se você é que nem Jacó, passa dos 100 anos de idade, mas chega uma hora que você precisa descansar.
E o vale da sombra da morte é o caminho que as pessoas têm que atravessar. Vários entes seus já passaram. Hoje foi sepultada uma tia-avó da minha esposa, tia Vavá. Hoje, Paulo e Mascleia estão lá em Curitiba porque uma irmã da Mascleia, Neiva, foi sepultada. Passou o vale. Agora, o verso 4 diz que quando nós passamos por esse vale, se Ele é nosso pastor, nós não vamos passar com desespero, nem com medo. O Senhor pessoalmente estará conosco. O Senhor pessoalmente estará conosco. O Senhor pessoalmente estará conosco. Amém? Eu me lembro, houve um pastor na Igreja Batista chamado Nilson do Amaral Fanini. Alguém conheceu? Era o pastor mais famoso da Igreja Batista no Brasil até os anos 90. Famoso, conhecido fora do Brasil, inclusive. A igreja dele era a maior do Brasil na época. A maior igreja evangélica do Brasil. A Igreja Batista em Niterói. E o pastor Fanini, ele tinha um trabalho, ele era um pregador evangelista. Fazia um trabalho extraordinário. E ele contava umas histórias cada vez que ele pregava. E ele contava a história de um irmãozinho, bem simples, que se converteu, e que, quando ele ia orar, ele usava uma expressão característica. Cada vez que ele ia orar, ele dizia: Senhor, eu sou João. E orava. Senhor, eu sou João. E orava. E aí ele ficou doente. Foi para o hospital. E lá no hospital se prolongou por um tempo a estadia dele. Mas que os enfermeiros ouviam ele orando. A oração simples que ele era capaz de fazer. E cada vez que ele ia orar, ele dizia: Senhor, eu sou João. Senhor, é o João. Senhor, sou eu, o João. E aí, dizia o pastor Fanini, houve um dia, quando os enfermeiros ouviram alguém dizendo assim: João, eu sou Jesus. E que foi o dia quando ele morreu. O Salmo 23, verso 4, diz que vai ser mais ou menos assim. Que eu e você não temos pressa de morrer, mas quando chegar a hora, Ele vai estar conosco. E a gente não vai atravessar sozinho. Como você pode não querer que o Senhor seja seu pastor? Amém ou não amém? A morte é um inimigo que você só enfrenta e vence se Jesus for seu pastor. Se Jesus não é o seu pastor, você está derrotado. E aí, ele me faz atravessar o vale, diz o salmista. E o que tem do lado de lá? Meu Deus, o verso 5. O verso 5 fala de Deus recebendo visita na casa dele. Quando você recebe visita na casa dele, hoje eu e Valéria achávamos que a gente ia ter visita, né? Pelo amor de Deus, você que está assistindo esse vídeo e deveria estar na minha casa hoje me visitando depois desse culto, que mancada que você dá. Só vou te perdoar se você vier domingo que vem. Ok? Bem, voltando. Amigo. São meus parentes que deviam estar aqui. Não é fácil ser Raabe. É mesmo? Mas Deus vai nos dar graça. Tem setembro inteiro. Amém? Olha o verso 5.
Você atravessa o vale da sombra da morte. Jesus te conduz com cuidado pastoral. Olha o verso 5. Ele me recebe na casa dele. Lembra que Jesus falou assim: na casa do meu pai tem muitas moradas? Quem já leu isso em João 14? Não fiquem atribulados, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês. O que Jesus está querendo dizer? Calma, tem lugar esperando vocês, preparado pelo Pai. Na casa do meu pai tem muitas moradas, pois o Salmo 23 fala o que tem do lado de lá. Quando ele nos conduzir pelo vale, diz Davi, então ele vai preparar um banquete. Agora eu sou hóspede dele, e é um banquete em que ele vai me honrar, passando óleo na minha cabeça, que é um óleo de honra, um óleo de alegria, e enchendo o meu cálice, de modo que ele transborde. Se Deus é o teu pastor, tem um lugar para vocês especial, na mesa de banquete. Ele tem o azeite pronto e o vinho pronto. Ih, mas tem vinho no céu? Olha, fala com Davi. Diz que Deus vai servir vinho para a gente e o copo vai até transbordar. Mas que doutrina é essa? Ah, você quer ir contra a Bíblia? Então vou beber vinho agora. Não. É lá. Mas eu quero beber. Então vamos orar para você passar hoje mesmo. Eu tenho tanta vontade de beber. Pois é, vamos orar, você já passa hoje e já bebe o cálice. Que lá você não vai ficar viciado nem vai ficar bêbado. Sim ou não? Aqui, se você beber, você corre o risco de ficar viciado e ficar tonto. Tem umas ovelhas que mesmo sem beber já são meio desgovernadas. Imagina se beber. Então, do lado de lá, eu não sei o teor de fermentação, tal, mas fala de vinho. Porque na cultura bíblica, vinho era sinônimo de festa. Festa tinha que ter vinho. Lembra do primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho? Porque sem vinho não tinha festa. Era mais comum tomar vinho lá do que tomar café cá. Ah, mas era vinho com teor alcoólico de hoje? Provavelmente não. Hoje esses vinhos aí têm 10% de teor alcoólico. É muito forte. Não é verdade? 10%. Então tá, não é para tomar vinho cá, ok? Lá, o vinho preparado por Deus, que vai transbordar o nosso cálice, uma mesa nos esperando, e óleo na nossa cabeça. O Senhor tem um lugar para nós na casa dele, amém? E aí o Salmo termina com uma declaração: eu sei, porque ele é meu pastor, a bondade e a fidelidade dele me acompanharão todos os dias da minha vida. E porque ele é meu pastor, o meu lugar será na casa dele. Na casa dele aqui, na casa dele lá. Sim ou não? Olha, preste atenção. Você quer estar na casa dele, do lado de lá do vale? Tem a casa dele e tem outro lugar. Horrível. É melhor você ir para a casa dele. Mas se você quer a casa dele lá, frequente a casa dele aqui. Sim ou não? Você quer a casa dele lá, então frequente a casa dele. Comece a se acostumar com o clima. Comece a gostar de crente, porque na casa dele lá só vai ter crente. Entendeu? Vai ser uma bênção. Então comece a se acostumar aqui. Amém ou não amém? Que bênção é ter o Senhor como nosso pastor. Quantos entenderam? Você pode sair daqui hoje com o brilho de Deus na sua vida. Quem sabe amanhã alguém vai dizer para você: você está diferente, tem um brilho no seu rosto, está brilhando. Você vai dizer: é que Deus está olhando para mim de uma forma especial, Ele é o meu pastor. Esse brilho pode ir para você também, e você já evangeliza a pessoa e chama ela para no culto da semana que vem, vir aqui, juntamente com você que faltou hoje, virá aqui semana que vem. Ok, amigo? Amém ou não amém? Onde você vai estar semana que vem? Na casa do Pai. Porque
Depois do vale, na casa do Pai também. Quem vai frequentar lá, gosta de frequentar a casa do Pai aqui. Amém ou não amém? Que bênção é saber que Ele é meu pastor. Como você consegue ser ovelha e viver nesse mundo sem a segurança de ser pastoreado por Deus? Como você consegue no mundo que nem Bolsonaro dá jeito? Viu? O que você vai esperar desse mundo? Se o Senhor não estiver sendo nosso pastor, o que você vai esperar desse mundo? Não é verdade? Citei Bolsonaro porque, coitado, levou aquela facada. Olha que gente traiçoeira, que gente maligna. Não é mesmo? Meu Deus do céu, que mundo perturbado. E o coitado levou a facada. Não sou eleitor dele. Não sou eleitor de nenhum. Ninguém me convenceu ainda. Mas alguém foi lá e deu um soco nele ainda. Viu? Alguém deu um soco ainda de lado do coitado. Como é que alguém pode ser tão malvado de ainda querer, em vez de ajudar, dar um soco? Meu Deus, que gente maligna. Não tem que dar soco em ninguém, não tem que furar ninguém. Mas o mundo é assim, as pessoas são ordinárias. É capaz de furar você se você tiver com a camisa do time adversário. É capaz de cortar seu pescoço se você tiver com a camisa do time que ele não gosta. O mundo é assim, dessas pessoas malignas. E a gente está vivendo nesse mundo aqui, ai de nós, se não tiver o nosso Deus nos pastoreando. O lugar de refrigério que nós temos para nos reunir é a casa do Senhor, onde nós estamos em meio de ovelhas do Senhor. Não é mesmo? Meu Deus do céu. E os nossos filhos? Como é que você consegue criar filhos nesse mundo se eles não são ovelhas do nosso Deus? Como você consegue pensar em ter filhos nesse mundo se eles não são ovelhas do Senhor? Como é que você consegue deixar seu filho ir para a escola, nesse mundo, do jeito que esse mundo é, de gente perdida e maligna? Nossos filhos precisam ser ovelhas do Senhor. Amém ou não amém? Precisam ser criados na casa do Senhor, precisam estar debaixo do cuidado desse Deus que vigia as suas ovelhas. Amém ou não amém, amigo? Para nós é um refrigério, um privilégio, poder dizer que o Deus de Israel é o nosso pastor, é o nosso Ra. Ninguém pode tirar das minhas mãos. E se preciso, eu arranco da boca do leão a minha ovelha. Assim é o nosso Senhor. Amém? Ah, que privilégio. Se você entendeu e é a ovelha de Jesus, fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Levanta sua mãozinha direita para o céu. Ora comigo aí no seu lugar. Feche os seus olhinhos lindos. Diga para Deus, diga: meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor é meu pastor. O Senhor dá significado para a minha vida. O Senhor dá sentido para a minha vida. O Senhor me sustenta. O Senhor me protege. E o Senhor me dirige. Muito obrigado, meu Deus, por todo o teu cuidado. O Senhor é um pastor perfeito, que cuida da ovelha fraca, que cuida da ovelha ferida, que cuida da ovelha doente, que cuida da ovelha desviada, que cuida da ovelha perdida. O Senhor é um pastor perfeito, que tira a ovelha da boca do leão. Eu sou tua ovelha, Senhor, e eu me alegro. Meu Deus, muito obrigado pela honra de ser pastoreado pelo Senhor. Meu Deus, que bom saber que o brilho do teu rosto está sobre a minha vida. Eu tenho um brilho, eu tenho uma glória especial sobre a minha vida. É porque o rosto do Senhor ilumina a minha vida. Eu sou tua ovelha, eu sou tua ovelha. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor e cuida de mim. Meu Deus, em nome de Jesus, quando chegar a hora, se eu tiver que atravessar o vale da sombra da morte, eu sei, eu tenho certeza, o Senhor vai estar comigo, como um pastor
o Senhor vai me conduzir pelo vale, e eu creio que do lado de lá, o Senhor vai me receber na tua casa, e eu vou sentar naquela mesa, e o Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo, e o Senhor vai servir vinho na minha taça, e a minha taça vai transbordar. Há um lugar para mim na tua casa. Eu frequento a tua casa aqui, e eu estarei na tua casa lá, porque o Senhor é meu pastor. Obrigado, meu Deus. Eu quero continuar desfrutando da tua bondade e da tua fidelidade todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Eu quero pedir ao Senhor, me ajuda a trazer toda a minha família para o teu pastoreio. Me ajuda, Senhor, a trazer toda a minha família para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso bem lindo para o Senhor.